Boa noite para quem não falei, amém. Temos sala ágios, tá? Então, 13 a 17. Eu poderia ir, mas eu preciso ministrar, então não vou. Eu também. Para você rir um pouquinho. Então, quem tem de 13 a 17 anos, não de evangelho, 17 anos de idade mesmo. Entendeu? Senão, a igreja vai ficar vazia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Nossos adolescentes estão crescendo. Amém? Nosso grupo está crescendo. Então, se você conhece algum adolescente de 13 a 17 anos, convide ele a estar participando da sala, onde o Senhor tem acrescentado na vida deles. Nós temos um grupo de adolescentes fortes, firmados. Tivemos um momento com os jovens aqui ontem. Eu me envolvi no meio e foi muito bom, né? Tivemos jogos, o pessoal se divertiu, louvou, leu a palavra, foi muito bom. Então, nós precisamos nos envolver com as coisas do Senhor, amém? Então, se envolva. Temos aí eventos e temos bastante programação para todas as idades. Então, não tem desculpa de você ficar de fora. Então, se nós ficamos só no nosso canto, nós não nos envolvemos, se nós não estamos juntos na brasa, nós vamos apagar. Quando a brasa está junta, ela pega fogo. Mas se a brasa fica sozinha de canto, ela não vai pegar fogo. Ela vai se apagar. Então, eu e você precisamos estar junto. Todo mundo junto, querido. O mundo, ele jaz do maligno. O mundo, ele está aí simplesmente para nos mostrar o quê? O individualismo. Mas nós precisamos estar junto como igreja, querido. Então, temos programações para eu e você participarmos e não há desculpa. Não há desculpa aquele que não quer chegar. Então se achegue. Amém? Glória a Deus. Queria orar, amém? Para nós iniciarmos a ministração. Creio que Deus vai falar nos nossos corações. Falou muito ao meu e vai falar ainda mais essa noite. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, essa palavra, Pai, nas suas mãos. Que o Senhor possa me usar como um canal. Amém. E que todos nós, Pai, possamos ser abençoados, Pai, por essa palavra, não porque eu estou falando, mas porque o Senhor quer falar, Pai. Usa a minha vida nessa noite, em nome de Jesus. E eu também, Pai, declaro, Pai, ouvidos ungidos, Pai, para receber, Pai, a verdadeira porção. Cada um, Pai, individualmente, recebendo aquilo que o Senhor tem para tratar, Pai. E também, Pai, que nós também possamos receber como comunidade, como igreja, como uma membresia, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, todo o cansaço, tudo aquilo que não venha de Ti, Pai, caindo por terra em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por nós estarmos aqui nessa noite atentos, Pai. Atentos para ouvir as Suas instruções para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós Te honramos, nós Te damos graças, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Você está feliz essa noite? Amém, glória a Deus. Eu coloquei um título, vão e deem fruto, amém? Em João 15,16, Jesus fala para nós, você pode abrir lá para a gente começar? Aleluia. Vamos ler na íntegra, João 15. Vamos ler na íntegra, e diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, aleluia, fui eu que os escolhi, para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Isso é Jesus falando, amém? O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros, amém? Então, a ordenança de Jesus é que para que nós vamos e que nós demos fruto. Cada um naquilo que o Senhor levantou. Amém? Amém? Então, Deus, Ele nos levanta cada dia para que nós possamos dar fruto. E Ele mandou Jesus para que eu e você possamos avançar. Que nós possamos ter a caminhada com Cristo. De fato, quando nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos a maneira de Deus viver. Como Deus projetou para eu e você viver nessa terra. Então, quem não tem a Cristo, de fato, não está vivendo a verdadeira e plenamente a vontade de Deus. Amém? Amém? Vocês entenderam? Glória a Deus. Você pode abrir João 13? Aleluia. Glória a Deus.
João 13. João 13, Jesus começa já a preparar os discípulos para aquele momento onde ele ia se entregar e ia ser crucificado. Amém? E aqui, a partir do 4, você pode ir lá, 13:4, diz assim: então se levantou Jesus, tá? Tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Então Pedro ficou admirado e assustado, vendo o mestre lavando os pés dele. Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Amém? Jesus falou isso para Pedro. E Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. E Jesus respondeu: se eu não lavar, você não será mais o meu discípulo. Respondeu Jesus. Até aqui por enquanto. Então, Jesus, ele veio à terra para mostrar como eu e você deveremos viver na terra. Quando eu e você tivermos alguma dúvida de como proceder, precisamos olhar para a vida de Jesus. Amém? Quando Jesus esteve aqui na terra, toda a situação que ele passou, ele nos deu uma lição. Então, nesse momento, Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E é interessante que ele diz aqui: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde você vai entender. Então, às vezes, existem situações nas nossas vidas que nós passamos e que nós, de fato, às vezes colocamos força naquela situação para nós resolvermos, ou alguma situação que nós olhamos e nós olhamos para a palavra: eu tenho que fazer deste jeito, como a palavra diz que eu tenho que fazer, mas nós não entendemos nada. Mas lá na frente nós vamos entender. Nós vamos entender o que aquilo traz de benefício para mim e para a sua vida. Então, Jesus aqui, ele falou para Pedro: você não está entendendo agora, mas lá na frente você vai entender. Então, o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite: muitas coisas que nós fazemos, muitas coisas que nós, o que eu posso dizer, quando nós estamos em linha com a palavra, e muitas coisas que cada decisão que nós tomamos em linha com a palavra, a nossa carne, ela grita, lá na frente nós vamos entender. Lá na frente nós vamos: rapaz, é verdade, aquela decisão que eu tomei lá atrás, ela foi de grande efeito. A decisão que eu tive lá atrás de aceitar a Cristo, hoje faz efeito. Não porque eu estou aqui, querido, mas que eu posso viver uma nova vida. Amém? Às vezes você não entende, às vezes você pensa assim: rapaz, eu aceitei a Jesus e a minha vida só piorou. Não, querido, a vida não piorou. De fato, quando você aceitou a Cristo, a luz chegou na minha e na sua vida. E você enxergou o que estava de errado, está enxergando coisas que de lá de trás, de 10, de 15, talvez 30 anos atrás, você: rapaz, eu preciso mudar. E é tão difícil mudar. Aleluia. É tão difícil mudar. Porque coisas de 20, 30 anos atrás, querido, às vezes é difícil a gente mudar, porque a nossa carne, ela está acostumada, a carne gosta de coisa boa. A carne gosta de um doce ou de um salgado. A carne gosta de um banho bem quentinho, um banho de meia hora, 40 minutos. Aí, ó. A carne gosta de um sofazinho quentinho, de um controle na mão. Querido, não estou falando que isso é pecado, isso que é errado. Mas tudo tem o seu lugar e a hora certa de fazer. Amém? Deus, ele nos criou. E Deus, ele deu a Jesus para morrer no meio do seu lugar, para eu e você sermos produtivos. Para que nós produzimos. Não só no nosso trabalho, na nossa casa, mas também na igreja. Em todos os âmbitos da nossa vida social, nós precisamos produzir. E se nós ficarmos no nosso comodismo sentadinho, querido, está errado. Quando nós estamos: rapaz, está tudo certo, está tudo beleza, minha casa está bem, eu estou tranquilo, eu estou aqui, querido, nós precisamos nos movimentar. Amém. Nós precisamos progredir. Amém. Nós precisamos crescer. Amém. Em sabedoria, em entendimento, em todas as áreas. Deus não enviou Jesus simplesmente para ele morrer por nós. Pronto, eu estou salvo, pronto, eu vou ficar aqui vivendo a minha vida e eu vou esperar a volta de Cristo. Não, querido. Há um mundo
gigantesco aí fora, precisando do que eu e você temos. Aleluia. Nós precisamos ir e dar fruto. Glória a Deus. Amém. Nós precisamos prosseguir a caminhada, precisamos prosseguir o que há. Nós somos verdadeiramente Atos 29. Precisamos prosseguir o que a palavra de Deus está falando para nós fazermos. Nós não devemos ficar acomodados e nem ficarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não para encher o nosso ego, não. Mas às vezes um colega de trabalho seu precisa conhecer a Cristo. Verdade. Às vezes o seu vizinho ali precisa de Cristo. Às vezes um parente seu precisa de Cristo. Às vezes alguém dentro da sua casa precisa de Cristo. Mas como que ele vai ver Cristo? Através do fruto que está na minha e na sua vida. Querido, é muito fácil, e aqui nós temos falado muito isso, é muito fácil nós sermos crentes aqui dentro, aqui na igreja. Está todo mundo cheirosinho, até fui ali falar com as meninas ali para colocar isso. Aí a Carolzinha, você vai pregar hoje, né? Falei, vou. Falei, eu estou bem arrumado, né? Tal. Não, aqui é fácil, a gente se arruma, passa o perfuminho, até vem com a Bíblia, com o tablet, mas lá fora é o que faz a diferença. Lá fora nós precisamos fazer a diferença, porque quando vê Cristo na minha e na sua vida, não tem jeito, ele vai querer Cristo que você está servindo, verdadeiramente. A pessoa vai ver Cristo. Quando há mudança de fato, quando você tem uma vida sem Cristo, muitos anos sem Cristo, e quando você tem, aí depois você aceita a Cristo, você tem uma vida daqui para cá com Cristo, querido, deve haver mudança. Deve haver mudança de atitude. Eu não estou falando que hoje você aceitou, amanhã você vai usar. Não, é uma caminhada. Você vai caminhar e você vai mudando. Se você fofocava, você não fofoca mais. Também foi baixo. Se você fofocava, não fofoque mais, querido. Amém? Se você maldizia, não maldiga mais. Não sei se é assim, mas vamos lá. Não fale mais mal de ninguém. Entre outras coisas. Então nós precisamos ter mudança de vida. Amém? Vai lá para João, o próprio João 13, vai lá no 15. Aleluia. Olha que bênção. Diz assim, 13, 15. Pois eu dei o exemplo, Jesus dizendo, que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão. E o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se praticarem. Amém? Glória a Deus. O que acontece, querido? Quando eu achei interessante essa da mensagem, porque, para quem não sabe, há muitos anos atrás eu fui carteiro, eu trabalhei durante 6 anos no Correio, e eu entregava as correspondências. Então, naquela época, em 2000 a 2006, nós entregávamos muita carta mesmo na casa das pessoas, correspondência mesmo. E o nosso trabalho era muito importante para fazer essas entregas, né? Assim, eu entregava carta mesmo escrita, a pessoa escrevia lá e entregava para outra pessoa, né? Não tinha a facilidade que nós temos hoje do WhatsApp, celular, e-mail. E-mail já está ficando obsoleto, agora é o WhatsApp, você consegue falar com a pessoa, mas não. Antigamente você tinha que escrever uma carta e mandar, passava 15 dias para chegar lá do Nordeste. Os mais jovens, embora os adolescentes foram lá para a sala, mas os mais novos não sabem o que é isso. Passar 15 dias para ter uma notícia de uma pessoa. Mas o nosso trabalho, de fato, era muito importante naquela época. Mas quem é mais importante? Eu, que estou fazendo a entrega, ou a mensagem que está indo? A mensagem que está indo. É muito mais importante. Nós somos uma ponte, né? Como carteiro, era uma ponte para levar essa mensagem para aquela pessoa que estava levando. Mas a mensagem, de fato, era muito mais importante. Querido, às vezes você pode pensar assim, rapaz, mas eu não sei de nada, eu não me ministro, eu não tenho eloquência, eu não falo bem, eu também não falo bem, gaguejo, a beça, mas não tem problema. Mas o que é importante, querido,
é nós sermos o mensageiro das boas novas. Nós, de fato, estar pronto, estar disponível para dar as boas novas. Querido, no seu jeito. Deus vai usar você no seu jeito. Quando você tiver o coração, eu e você tivermos o coração humilde, para Deus, me usa. Me usa para levar uma mensagem do meu jeito, de como que eu posso ser, de fato, um canal, um mensageiro de Cristo para aquela pessoa. Às vezes você pensa, rapaz, mas eu não sei falar, eu gaguejo. Não, querido. Moisés gaguejava. O que Moisés fez? Pesado de palavras. Então, o que é mais importante? Eu estou transmitindo aqui ou a mensagem? Querido, eu não sou importante não. O que é importante é a mensagem. A mensagem de Cristo é importante. Então nós devemos levar essa mensagem para as pessoas. Devemos levar essa mensagem para onde quer que nós andemos. Nós devemos ser exemplo, querido. Nós temos que ir e dar fruto. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pula lá para o 20 do 13. 13, João 20. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem recebe aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Olha que benção. Eu afirmo a vocês isto. É verdade. Quem receber aquele que eu enviar, estará também me recebendo. Querido, quando aquela pessoa recebe a palavra que você está transmitindo, ele está recebendo propriamente Cristo. Se você está recebendo essa palavra, você não está recebendo de mim. Eu de mim talvez não tenha muita coisa para acrescentar na sua vida, mas o que a palavra tem para acrescentar para mim na sua vida, querido, é infinitamente melhor. É infinitamente maior. Não importa o vaso que vos fala, mas verdadeiramente, querido, nós como vasos temos que ser exemplo. Deixa eu colocar aqui uns pingos nos is. Nós devemos ser exemplo. Exemplo. Aonde quer que andar. Vou pegar um exemplo da Maria. Você está lá no Brás, no meio do povo. Tem a Ana Paula, cadê ela também, que vai para o Brás bastante. Lá no Brás, querido, você também precisa dar exemplo. Você tem que estar lá, no meio do povão lá. Se eu dar um cutucão, te empurra lá, você vai lá meter a mão na cara da outra pessoa. É para chocar mesmo, não pode, querido. Não devemos. Opa, dá licença, desculpa, tal. Pede desculpa. Eu vou confessar um pecado. Posso confessar? Às vezes eu fico bravo no trânsito, rapaz. E uma vez, eu fiquei meio bravo. E, rapaz, tem um tempo isso já. E a pessoa me pediu desculpa. Me quebrou. Quebrou assim. Então, querido, quando você tiver uma situação que a ira subir, querido, leva o amor. Acaba a confusão na hora. Acaba a confusão na hora. É isso que nós estamos fazendo, levando o fruto, dando o fruto. O que Jesus... Eu quero que, se você sair com isso daqui, está ótimo. Qualquer situação que eu e você passarmos, o que Jesus faria nessa situação? O que Jesus... Repita comigo. O que Jesus faria nessa situação? Amém? Então, quando você tiver uma situação bem pesada, você vai lembrar disso. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E como saber que nós, e aí eu vou avançar um pouquinho, somos discípulos de Jesus. Vai lá para o 35. Amém? Lá para o final. Olha aí. Todos enxergam aí na TV? Amém? Você pode ler? Se tiverem... Amém? Amém, glória a Deus. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Amém? No mundo que há o individualismo, no mundo que passar a perna no outro está sendo normal. Quando você demonstra o amor de Deus, de fato, você e você somos discípulos dele. Amém? Muitos não têm se portado com isso, querido. Muitos têm pensado assim, rapaz, você é bobo. Desculpa a palavra, você é besta. Não, querido. Nós precisamos, de fato, ser a diferença no mundo. Amém. Precisamos ser a diferença no mundo.
Não dá para nós nos misturarmos com o mundo, querido. Nós vivemos no mundo sim, nós trabalhamos, nós estudamos, mas nós precisamos exalar o amor de Deus, pois ele foi derramado na minha e na sua vida. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Foi derramado, querido. Vou bater nessa tecla aqui hoje. O amor de Deus foi derramado na minha e na sua vida, querido. Nós precisamos andar mais tranquilos. Precisamos andar mais calmos. Eita, estou pregando para mim. Aleluia. Aleluia. Precisamos andar mais calmos, querido. Pois a palavra de Deus fala: se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Aquele camarada que der uma fechada em você, precisamos dar amor a ele. Eita. Aquele camarada que você dá conselho para uma determinada coisa, ele vai lá e repete. Ele vem lá falar com você. Aí você fala: não aguento mais. Querido, tem que ter amor por ele. Amém. 70 vezes 7. Só isso. Aleluia. Aleluia. Vai lá para João 14. E como nós exalamos, e como nós andamos nesse amor? Precisamos andar nesse amor para nós darmos fruto. Simplesmente, se nós não tivermos o amor, nós não vamos andar no fruto. Pelo contrário, nós vamos andar bem fora dele. Amém? Então, João 14, 1, vamos a partir do 1, diz assim. Na versão que eu estou, é isso aí. Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos quartos, ou há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois, 3, que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e vos levarei comigo, aleluia, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar onde eu vou. Amém? Glória a Deus. Jesus enfatiza aqui que nós iremos para o lugar onde Ele está. Mas como que nós vamos no lugar aonde Ele está se nós não andamos no amor dEle? Entende? Precisamos andar no amor de Deus. Pois de fato Ele foi, aqui é uma conversa que Ele está tendo com os discípulos antes de Ele ser crucificado. Então Ele sabia para onde ia e Ele ia preparar aquele lugar. E Ele está preparando. Esse lugar está reservado para mim e para você. Quando nós andamos em amor. Quando nós de fato experimentamos o fruto. E nós andamos no fruto. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. O 6 diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. No 7, agora que vocês me conhecem, isso ele falando para os discípulos, quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. 10 pessoas. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. Querido, você é para você participar. Eu vou acordar você essa noite, viu? Amém. Vou te acordar. Aleluia. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. Vou parar aqui. Para nós conhecermos a Deus, precisamos conhecer a Cristo. Amém? Para nós conhecermos a Deus, precisamos conhecer a Cristo. Pois Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o caminho. Jesus não é um caminho. Quando você fala um caminho, você abre um leque de outros caminhos. Não, ele é um artigo definido. Ele é o caminho. O único caminho é Jesus. Amém? Glória a Deus. Agora, 7. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e os têm visto. Quando nós olhamos para Jesus e o que Ele tem feito, automaticamente nós conhecemos a Deus. Amém? A maravilha de Deus, o que Deus tem feito na minha e na sua vida através de Jesus Cristo. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Amém? Glória a Deus. Vai lá, pula lá para o verso 11, por favor. Vou ler do 11 até o 14 agora. Amém? A gente vai ler bastante. Acho que existem ministrações e ministrações. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos ler um pouquinho hoje. Eu tenho um tempinho ainda.
11 diz assim: creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Vou parar aqui rapidinho. Às vezes a pessoa não crê do que é falado sobre Cristo. Infelizmente. Precisa ser igual Tomé. Fé para crer. Por isso que na igreja, querido, eu e você precisamos vir aos cultos cheios do Espírito, amém? Eu sei que às vezes nós passamos por situações difíceis, mas faça esse exercício, pelo amor de Deus, eu rogo-vos. Faça esse exercício. Venha de fato, separe um tempo na sua casa. Domingo é um tempo que tecnicamente, e aí não se sinta constrangido, tecnicamente nós não trabalhamos. Eu sei que alguns trabalham, às vezes vem direto, mas tecnicamente nós não trabalhamos. Então separe um momento de oração, ore ao Senhor. Deus, eu vou para a igreja, eu quero que o poder caia naquele lugar. Não espere do grupo de louvor fazer alguma coisa ou do ministro, não. Venha você também. Todos nós aqui, nós precisamos ir de fato cheio da palavra. Eu sei que eu e você viemos aqui para ouvir uma boa palavra e sair daqui abastecido. Mas você também pode vir cheio. Aleluia. Enchei-vos. Né? Vem me encher, não. Enchei-vos. A palavra de Deus fala. Nós precisamos nos encher. Amém? No 12 diz assim: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e também maiores que estas, pois eu vou para o meu Pai. Então, o que Jesus espera de mim e de você? Que façamos coisas ainda maiores. Aí eu te faço uma pergunta e você responde para você mesmo. Você tem procurado fazer coisas ainda maiores que Jesus fez aqui na terra? Sei lá. Amém? 13. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, diga em meu nome. Eu farei, e a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Amém? O Filho revela a natureza gloriosa de Papai. Amém? 14 diz assim: eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Então, você pode notar só até aqui, você pode notar que temos algumas coisas do 11 ao 13, para que nós possamos ir e dar o fruto. Amém? Nós precisamos crer que Jesus está no Pai. Amém? Nós precisamos crer que Ele fará coisas que o Filho faz e ainda maiores. Nós vamos crer que nós fazemos o que Jesus fez na terra e podemos fazer ainda maiores. Querido, isso não é soberba. A própria palavra de Deus diz isso. Ou você acha que, e aí vamos dar um parênteses aqui, as ondas da internet está fazendo muito mais do que Jesus fez naquela época, eu digo, em alcançar pessoas. Você entende? Ou não entenderam? Amém? As ondas da internet, as transmissões, estamos tendo transmitido aqui no YouTube. Quantas pessoas do mundo todo podem ouvir acerca de Jesus? Através das ondas da internet. Antigamente era da onda da TV. Esses dias, acho que eu comentei, foi com o Renato, ele não está aqui. Fazia tempo que eu não tinha plugado lá a TV aberta em casa, aí esses dias lá eu pluguei, aí comecei a olhar os canais lá, um momentinho. Eu sei que eu coloquei lá uns 10 canais mais ou menos, 6 ou 7 estavam numa igreja lá falando da palavra. Eu fazia tempo que eu não via. Então assim, a palavra está sendo pregada e está alcançando pessoas. Amém? Está alcançando pessoas. Então, se a gente for olhar geograficamente, são coisas maiores que foi feito lá atrás. Nós não tínhamos a tecnologia que tem hoje. Você entende? Amém? Então, nós podemos fazer coisas ainda maiores do que aquela época. A própria palavra de Deus fala. Então, falei, o Filho faz, nós faremos coisas ainda maiores. E tudo que nós pedimos em nome de Jesus será feito com a fim da revelação de Jesus para o mundo. Ou seja, querido, quando nós pedimos algo para Deus através de Jesus Cristo, o fim desse pedido, ele deve ser para exaltar a Deus. Amém? Amém? Às vezes você está pensando, eu vou pedir tudo. Eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro, eu quero um carro. A gente sempre fala isso. Querido, você está trabalhando? Você fez um planejamento financeiro? Deus vai abençoar e você vai comprar um carro. Amém? 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 Deus, ele pode também mover alguém e te dar um carro. E está tudo certo. Mas nós precisamos nos planejar.
Amém? Precisamos nos planejar, estudar, para nós termos condições para ter valores para comprar um carro. E está tudo certo. Deus pode usar o irmão, toma um carro aqui, toma a chave, toma. Recebe aí, ó. Pode usar. Mas nós precisamos nos planejar. Da mesma forma que eu estou aqui trazendo a palavra, eu precisei estudar, eu precisei planejar. Se nós não planejamos, querido, fica complicado de nós recebermos algo. Ficou silêncio. Não estava no script, mas eu creio que vai servir de algo para nós. Precisamos nos planejar. Amém? Não, nós somos guiados pelo Espírito, amém? Deus nos guia através do Espírito Santo quando nós damos lugar, damos vazão, buscamos na palavra, mas nós precisamos nos planejar também. Amém? Amém. Glória a Deus. Vai lá para o 21. Perdão, queridos, 15. Eu pulei aqui. No 15 diz assim, Jesus continuou, se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. Quem é o Espírito da verdade? Mais alto. Fala com convicção. Amém. É o Espírito Santo, querido. Ele deixou esse para nós, e hoje nós estamos usufruindo dele. Amém? O Espírito Santo é em nós, a esperança da glória, é uma música. E também está na palavra. Amém? Então, ele em nós, ele nos ajuda, querido. Ele nos ajuda em todos os momentos. Às vezes você tem alguma situação, você fala, não está legal. Você tem a Cristo, você aceitou a Jesus, o Espírito Santo está te avisando de algo. Quando você busca, quando você lê a palavra, quando você vê alguma situação, rapaz, está meio esquisito. O Espírito Santo está te avisando. Ou tem aquela paz. Rapaz, é isso mesmo, aquela paz. O mundo pode estar trovoada na sua volta, mas tem aquela paz, o Espírito Santo está confirmando, está carimbando que aquilo é de Deus. Amém? Mas nós precisamos estar cheios, precisamos dar fruto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Como provamos que amamos a Deus? Você vai lá para o 21, ainda no 14, 21. 14, 21. Amém? A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos, prova que me ama. Amém? Diga, prova que me ama. Amém? E a pessoa que me ama será amada do meu Pai. Diga, será amada do meu Pai. Amém? Então, assim, como que nós provamos o amor de Deus? É obedecendo os mandamentos dele. Quando você tem um filho e ele te obedece, ele dá ouvido ao que você fala. Amém? E quando nós damos ouvido ao que Jesus diz, através dessa palavra, de fato nós amamos ele. Amém? Então, se a palavra fala para eu amar aquele... Eu tenho que amar ele, querido. Ponto e acabou. Temos que amar. Isso é o quê? Desenvolvendo o fruto. Quantas vezes eu estava conversando, acho que o André não está aqui, a gente estava conversando, e a gente pode falar isso, não tem problema. Aí estava falando assim, rapaz, pastor Joel teve paciência comigo. Eu falei, comigo também. Está tendo ainda. E quantas vezes também, aí eu falo isso aqui entre nós, enfim, mas quantas vezes os nossos pais têm paciência com a gente, querido? Deus tem paciência conosco, amém. Mas nós temos a palavra que nos garante, nos traz aqui conforto. Amém. É o que é a nossa bússola. A palavra é a nossa bússola. Sabe o que é a bússola? Ela traz você para uma direção. E às vezes a gente está fora de direção porque nós não olhamos para a bússola. Nós não seguimos a bússola. Simplesmente nós andamos de qualquer jeito. Não, querido. Usa a bússola. Amém. Usa a bússola. Em nome de Jesus. No 21 ainda. E a pessoa que ama será amada pelo meu Pai. E eu também amarei e lhe mostrarei quem sou. Então, quando nós amamos a Deus, quando nós obedecemos os mandamentos de Jesus, nós amamos a Deus. E no final, Ele mostrará quem Ele é para nós. Já pensou, querido? Que bênção maravilhosa. Você saber de fato quem é Ele.
Nós olhamos apenas para o material, querido. O material, a palavra de Deus fala que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é as coisas de Deus, de fato, que nós vamos buscar. Como que Deus pensa, como que Deus é. Nós buscamos isso na palavra. Que as demais coisas vão ser acrescentadas. Querido, muitas vezes nós estamos buscando as coisas para depois buscar a Deus. Aí é tarde. Nós vamos estar, muitas pessoas, e isso não é demérito, querido, me entenda mal. Muitas pessoas, depois de muita idade, aceitam a Cristo. Por quê? Às vezes buscou muito nas coisas. E aí envelheceu, e aí, graças a Deus, diga graças a Deus, que encontrou a Jesus de fato e aceitou a Cristo. E é maravilha, é maravilhoso. Mas, quantos aqui olham para a sua vida e falam, rapaz, eu gostaria de ter aceitado a Cristo lá mais para trás. Eu sou um. Eu gostaria de ter quando menino. Mas eu aceitei já com 17 para 18 anos já. Quantos nós queríamos, né, ter aceitado a Cristo antes? Então, querido, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém? Não deixe para amanhã. Pois Jesus está aqui, porque eu e você estamos aqui. Nós estamos aqui nessa noite. E Jesus, ele quer de fato se mostrar ao mundo. E como que ele se mostra ao mundo de fato? Quando eu e você aceitamos a ele. Amém? Vai lá para o 15, João 15. Eu tinha 18 anos. 17 para 18. Eu lembro disso daí. Eu lembro até hoje. Faz tempo. Opa! Acho que você aceitou junto também, não sei, não. Não vou deixar de ser zoado sozinho, né, gente? E não tem problema, esse mês faço 45. Estou bem pra caramba, graças a Deus. Isso aí. Saudável. Tenho muito... Eita, pastor, fala isso não, pastor. Tem bastante. Amém? Eu escrevi algo aqui, eu queria ler. Jesus é a conexão divina do homem com Deus. Uma vez conectado com Ele, estamos com Deus, uma fonte inesgotável de poder, onde Ele nos indica o caminho onde devemos andar, a luz para o nosso caminho, a verdadeira lâmpada para os nossos pés, a bússola que nos guia a cada passo, se assim nós seguimos ela. Amém? Jesus, de fato, é a nossa bússola. Ele nos faz caminhar, e caminhar para um fim proveitoso. Querido, eu quero deixar essa mensagem aqui, que nós precisamos, de fato, seguir a Cristo, não importa a situação, não importa a circunstância. Nós vemos o mundo, tantos países em guerra, tantos países que as pessoas estão se escondendo para ler a Bíblia. E hoje você pode ir no ônibus, lá em pé. Glória a Deus, glória a Deus. Está lá em pé, ó. Está lendo a Bíblia. Você pode fazer isso. Quantas vezes eu faço isso? Metrô lotado, gente. Você não consegue entrar. Nós podemos fazer isso. E países não podem. Nós não lemos a palavra de Deus. Nós não buscamos a Deus. Deus quer se mostrar para mim e para você através de Jesus. Mas se nós não mergulharmos nas Escrituras, queridos, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Deus tem uma vontade para o coletivo, para a igreja. Ele quer ver cada cadeira dessa aqui preenchida, não porque para inflar o ego do pastor ou dos pastores, não, mas para ele escutar a verdadeira palavra, para ele salvar a sua família e a todos que estão perto dele. Essas cadeiras vazias é minha, é sua responsabilidade de encher, querido. É minha, a sua responsabilidade. Querido, nós estamos aqui brincando de ser crente, não. Nós estamos aqui, de fato, falando da verdadeira palavra, o que Jesus tem feito na minha e na sua vida. Jesus, ele quer se mostrar. Ele quer se mostrar para mim e para você, querido. Ele quer que nós vamos e nós demos fruto. Nem todos vão pregar. Nem todos vão tocar. Nem todos vão ser diácono. Nem todos vão estar lá na salinha das crianças. Mas pessoas precisam ouvir da palavra, onde eu não vou alcançar, onde o pastor Gel não vai alcançar, a Maria não vai alcançar, a Nani lá com as crianças não vão alcançar, a Samara lá na porta lá não vai alcançar, onde você vai alcançar. Amém. Comigo. Aleluia. Ei.
Querido, para de ser egoísta. Para de ser egoísta. A gente, às vezes, prega um evangelho light. Já pensou aquela pessoa? Pensa naquela pessoa que você ama, que não tem a Cristo. Pensa naquela pessoa. Você tem convicção? Primeira pergunta. Você tem convicção que você aceitou a Cristo? Você tem convicção que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida? Eu tenho convicção. Amém? Temos convicção? Pensa naquela pessoa que você ama, que não tem a Cristo. Pensa um pouquinho. Amém? Pessoa que você gosta muito. Todos nós temos uma pessoa que nós temos um carinho. E aí pode ser chocante para você eu falar isso. Mas ela pode queimar no inferno. Porque eu estou esperando, não. Eu vou levar para o pastor Joel orar. Para o pastor Eliel orar. Para o pastor André orar. Para o pastor Nicodemos orar. Sendo que você pode falar de Jesus para ela. Verdade. Vou falar mais uma vez. A responsabilidade de cada cadeira vazia é minha e sua. Querido, não é cobrança e fique tranquilo. Mas nós precisamos meditar nisso. Todos nós conhecemos alguém aqui, que nós todos aqui moramos próximo. Conhecemos alguém que poderia estar do nosso lado aqui, ouvindo a palavra. E nós estamos ficando, cheios da palavra. Mas precisamos falar da palavra. Aleluia. João 15 diz assim. Perdão, vamos lá para o 4. Jesus diz assim: continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unida com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se estiverem unidos comigo. Só damos fruto quando nós estivermos conectados na videira verdadeira. Quem é a videira? Pode falar alto. Amém. 5. Eu sou a videira, Jesus diz, e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Querido, sem Jesus eu não poderia estar aqui. Sem Jesus aqui é ser só eu. Sem Jesus, muitos aqui estavam tocando aqui, não seriam eles. Sem Jesus, as tias, os tios lá de cima não estariam ensinando para o meu e para o seu filho lá. Sem Jesus, estamos ali, o pessoal lá fora lá, recepcionando vocês, guardando o carro dos nossos carros, olhando para os nossos carros. Sem Jesus não teria sentido. A nossa vida sem Jesus não tem sentido. Querido, se você está aqui essa noite e não tem Jesus, desculpa te falar, eu falo com muito amor. Sem Jesus a vida não tem sentido. Não tem sentido. Mas há esperança, amém? Amém. Sempre há. Aleluia. Glória a Deus. Então, para nós estarmos unidos com Jesus, precisamos estar conectados na videira. Querido, você pode ver, e Jesus é maravilhoso, porque os exemplos de Jesus são exemplos simples. Querido, o evangelho ele é simples. Jesus sempre quer se mostrar, e sempre quis se mostrar de várias maneiras, de diversas oportunidades. E ele nos compara com um galho. Aquele galho, ele tem o seu fruto. E o fruto, ele tem o seu fruto. E o fruto vai ser para outras pessoas usufruírem daquilo. Querido, quando você está, de fato, seguindo a Cristo, falando de Jesus, dando fruto, o fruto não é para você. Todo o conhecimento que você dá, todo o conhecimento que você tem, todo o conhecimento em Cristo não é para você. O conhecimento é para o outro. Claro, a palavra e de fato, quando nós aceitamos a Cristo e nós nos esmeramos na palavra, nós vamos alcançar a salvação. Amém? É para nós. Mas o fruto que você vai dar é para o outro. Ou a manga vai ter o fruto da manga, ela vai comer ela mesma. Não. Vai chegar eu lá, bonitão. Eita, manga boa, ó. E, ó. Eu gosto demais de manga. 2. E por aí vai. Eu gosto demais de manga.
ela não vai dar para ela sozinha, não. A manga vai dar o fruto para outra pessoa comer, para outra pessoa usufruir. Então, o fruto que eu e você vamos dar são para outros usufruir. Aleluia. Querido, não seja individualista. Não sejamos mesquinhos. O fruto que nós damos é para o próximo. Amém. Aleluia. 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 No 7 diz assim, deixa eu correr, meu Deus. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Amém. Tudo o que pedirem. Amém. Tudo o que pedirem. Amém. Querido, quando você está conectado na videira, que é Jesus, você de fato, eu e você, vamos saber o que nós vamos pedir. Entende? Nós vamos pedir qualquer coisa. Quando você está conectado, você vai pedir coisa boa. Até porque isso que você vai pedir, eu e você vamos pedir, vai ser para abençoar vidas. Amém? Sim ou não? Amém. Aleluia. No 8. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos. Então, quando nós produzimos muitos frutos, de fato, Deus nos revela cada vez mais. Cada vez mais nos revela. Querido, eu sempre vou comparar a comunicação, o que nós temos com Deus, e de fato é isso, como um relacionamento de pai para filho. Tem coisas que eu não posso falar para o Miguel, porque ele não tem maturidade ainda para entender. Então, quanto mais eu converso com ele, quanto mais ele conversa comigo, mais ele aprende, e mais coisas ele vai absorver, e mais coisas ele vai poder aprender. Quando eu e você conectamos com Deus através de Jesus Cristo, e quando nós andamos os mandamentos dele, cada vez mais nós vamos saber das profundezas, das coisas que Deus tem para mim e para a sua vida. Agora, se eu não faço nada, Deus não vai falar nada. Deus não vai se revelar para mim e para a sua vida. Às vezes você vê o irmão ali recebendo e fala, rapaz, eu queria que fosse comigo. Querido, será que nós sabemos o quanto que ele se ajoelha no quarto dele lá buscando? Quanto que ele se ajoelha lá buscando e lendo a palavra? Quanto que ele está lá no ônibus lotado lá e lendo, lá escutando a Bíblia lá e apertando lá. E rapaz, trem de manhã, o pessoal está bem cheiroso, viu gente? E você está lá e está ouvindo a palavra. Quanto que ele tem buscado? Nós olhamos, rapaz, mas só ele que recebe. Não, querido. Faça a sua parte, façamos a nossa parte, buscamos a palavra, vamos dar frutos cada vez mais, em nome de Jesus. Vai lá para o 10. Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. Deus, ele nos ama, mas para continuar nos amando, precisamos obedecer os mandamentos dele. Eu continuarei amando vocês, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, e ele continua a me amar. Jesus precisou obedecer os mandamentos dele. Amém? Jesus na terra, ele veio na forma de homem, mas ele era de fato Deus. Deus na forma de homem. Tudo que ele passou, eu creio que num estalar de dedo ele poderia se livrar. Mas ele escolheu, a missão dele de fato era morrer por mim e por você. Chegou um dado momento que ele estava na cruz, ele falou, meu Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Deu um segundo nele, meu Deus, passa de mim esse cálice, mas eu farei conforme a sua vontade. Tem vezes que de fato você vai pensar nisso. Meu Deus, passa de mim esse cálice, mas eu vou continuar, eu vou permanecer firme na palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O 12 diz assim, o meu mandamento é este, ame uns aos outros como eu amo vocês. Como que Jesus me amou e amou você, querido? Você parou para pensar como que Jesus nos amou? E às vezes nós falamos alguma coisa com uma pessoa, aí a pessoa não escutou, aí fala o quê? Aí você repete. Aí a pessoa não escutou, aí você repete. Ela não escutou, aí você já fica bravo com a pessoa, já quer dar um tapa na orelha. E Jesus se entregou por nós. E nós perdemos a paciência fácil. É para você dar risada mesmo um pouquinho.
A gente perde a paciência muito rápido. Eita, estou pregando para o espelho. Na glória. Rapaz. Aleluia. Dá um glória a Deus aí. Ficou fraco demais. Dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Ai, me perdi. Não, me achei. 15 diz assim: eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o patrão faz. Isso é importante. Não sabe o que o patrão faz. Mas chamo vocês de amigo, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Vou repetir? Cadê? Coloca aí na tela. Na tela. Vamos todo mundo junto? Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Aleluia! Aleluia! Como que Jesus vai falar tudo que ele tem ouvido do Pai dele para você, se você não busca a palavra? Eu e você. Vou colocar no junto. Eu e você. O que é que nós precisamos fazer? Se eu e você não lemos a palavra, não viemos para os cultos, querido, porque existe algumas coisas. Nós precisamos, vão ter dias, tem dias no nosso dia a dia, vou colocar no meu dia a dia, que eu almoço sozinho. Eu como sozinho. Eu tomo café sozinho e, vez por outra, janto sozinho. Mas existem situações que eu almoço com muita gente, e eu janto com muita gente, tomo café com muita gente. Então, é necessário que eu e você temos o nosso devocional, nosso dia a dia, com a palavra. Mas existem momentos que nós precisamos estar aqui juntos, provando juntos, no banquete todo mundo junto. Ou o banquete é bom sozinho? Querido, se o banquete for bom sozinho, não vou morar para você, isso aí é gula. É pecado. Aqui é o banquete, querido. Nós estamos aqui no banquete. Deus está derramando pérolas aqui. Se você não pegar, meu querido, eu estou pegando a minha já aqui. Pega para você. Vá e dê fruto. Que o seu fruto permaneça. Faça um legado. Querido, já pensou você, homem e mulher bem velhinho, você deixou um legado? Seu filho olha para você, rapaz, sua filha, meu pai, minha mãe, de fato, era um homem de Deus. Aquelas pessoas que passaram pela sua vida, aquela pessoa é uma mulher, é um homem de Deus. Porque ele deu fruto. Aleluia. Glória a Deus. No 16 diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem fruto. Foi o que eu li lá no começo. Vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca. Isso é o fim. Ai, meu Deus, vamos lá. Isso a fim de que o Pai lhes dê tudo o que pedires em meu nome. Sempre ele termina: pedi tudo em meu nome. Então, de fato, Deus, ele quer que nós, através de Jesus Cristo, possamos buscar ele cada vez mais. E que nós vamos e dê fruto. Deus tem uma porção individual para cada um de nós. Deus, ele vai usar cada um de nós. Mas ele precisa que eu e você estejamos disponíveis. Querido, não importa se você tem 18, 19 anos, se você tem 80, 90 anos. Existe e ainda há tempo. Há tempo ainda. Estou muito velho, estou muito... Não. Não existe aposentadoria do Evangelho. Claro que existe, nós trabalhamos conforme nós podemos e como Deus vai nos dando estratégia. Eu vou falar algo bem rapidinho, é como no futebol. Às vezes a pessoa é mais experiente no futebol, ele não corre tanto, ele só passa a bola. Porque ele está experiente. Ele vai ficar correndo. Deixa a molecada correr. Então você que é mais novo, vamos trabalhar. Amém? Quem é mais novo já trabalha mais, mas aquele que é mais experiente vai continuar ainda com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua vivência de vida, de fato, mas continue servindo ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode ir lá em Lucas, finalizando. Lucas 6. Aleluia. 43, tá?
Diz assim, amém? A árvore boa não dá não dá frutas ruins. Assim como a árvore que não presta não dá frutas boas. 44. Pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pés de ortiga. A pessoa boa tira o bem do depósito das coisas boas que tem no seu coração. E a pessoa má tira o mal do seu depósito das coisas más. Pois a boca fala o que o coração está. Então, querido, se eu e você estamos dando fruto ruim, precisamos revisitar muito mais a palavra. Precisamos revisitar cada vez mais, ler a palavra de Deus. Precisamos buscar mais nas Escrituras, dar um bom fruto. Precisamos fazer a diferença nesse mundo louco. Precisamos ser diferentes, querido. Então, aqui a árvore ruim, ela dá fruto ruim. A árvore boa, ela dá frutas boas. O que eu e você estamos sendo? Frutas boas ou estamos dando frutas boas ou frutas ruins? Gostei. Muito bom. Precisamos, querido, dar frutos bons. Precisamos, de fato, espalhar o evangelho com as nossas vidas. Eu sempre falo isso aqui, eu acho que não tem uma ministração que eu falo, não fale isso. Mas nós precisamos ser a Bíblia que o povo vai ler. Amém. Precisamos. Sim. Vai lá para Gálatas. Gálatas 6, 5. Aleluia. Vamos finalizando. Queria chamar, pode vir um grupo de louvor já. Vamos finalizar. Quando eu chamo o grupo de louvor, o pessoal se anima. Opa, está acabando. Graças a Deus. Querido, quando eu e você não aceitamos a Cristo, temos uma vontade dentro de nós, que é a vontade terrena, é a natureza do homem, tá bom? Mas quando nós aceitamos a Cristo, automaticamente há uma vontade dentro de nós, nasce a vontade do Espírito dentro de nós, amém? Então, a natureza de Deus, ela floresce e renasce em nós. Amém? Só que ainda a natureza humana está lá ainda. Se a natureza humana não estiver lá, a gente morreu. Mas a natureza humana está lá ainda. Ok? Glória a Deus. Vamos lá para o 5:16. Quero dizer a vocês o seguinte. Deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Porque o que a nossa natureza humana quer é contra o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Deu para entender? Então nós não devemos fazer o que nós queremos. Eu digo a nossa natureza humana. Amém? De fato, nós temos sentimentos, temos emoções, temos vontades. Mas o que deve prevalecer na minha e na sua vida é a vontade de Deus. Amém? Amém? É a natureza de Deus na minha e na sua vida. Amém? Até aqui. Então, no 19, perdão. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. São elas: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito, que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Amém ou não? Se nós fazemos tudo isso, querido, nós não vamos receber o reino de Deus. É bem claro aqui. Então eu convido a você a chegar em casa e ler o 21. É importante. Se nós estamos fazendo qualquer coisa
qualquer uma dessas coisas, ou parecida com isso, nós não vamos herdar o reino de Deus. Mas o Espírito de Deus, no 22, aleluia, produz o quê? Amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Aleluia! Aleluia! 24. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Quando você anda, eu e você andamos na palavra, andamos no fruto, que aqui são as características do fruto do Espírito, nós de fato estamos esmurrando a nossa carne. Nós estamos esmurrando a nossa carne. Quando nós andamos no fruto. Querido, nós precisamos ir e dar fruto. Porque se você recebe essa influência, quando você aceita a Cristo, tudo o que eu listei aqui, no 21, não deve fazer parte da minha e da sua vida. Não deve fazer parte. Você pode ficar de pé? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Não existe lei para essas coisas. Você pode levantar sua mão? Pai, nós te damos graças. Oh, Pai, nós te amamos, nós te exaltamos, Pai. E nós aprendemos aqui essa noite, Pai, que nós precisamos dar fruto, Deus. Oh, Pai, não só para o nosso bem, mas para o bem do próximo, pois essas coisas devem fazer parte da vida do verdadeiro cristão. Oh, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, por essas verdades chegarem à nossa vida nessa noite. Oh, Pai, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo Senhor nos alertar nessa noite, Pai, que nós precisamos andar no fruto, precisamos dar fruto aonde quer que nós passamos, Pai. Oh, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, essa palavra ecoando, Pai, no ouvido dos meus irmãos, nos nossos ouvidos, Pai. Precisamos ser uma bênção, precisamos dar fruto, precisamos dar testemunho de Jesus Cristo aqui na terra, Pai. Oh, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela manifestação do fruto nas nossas vidas. Oh, obrigado pela manifestação no fruto das nossas vidas. Obrigado pela manifestação no fruto das nossas vidas. Obrigado pela manifestação do fruto das nossas vidas. Oh, em nome de Jesus. Oh, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Deus. Oh, aleluia. Eu quero